Só que aí, como eu não sou bobo nem nada, eu já ligo na minha televisão, sento no sofá e jogo como se fosse um PlayStation 5. Porque a potência desse computador, meus amigos, é absurda mesmo. Vocês vão ficar chocados como um computador de entrada desse consegue entregar tanto. E a diferença de valor de um para o outro, agora falando sério, comprar novo, um M1 e um M4 de entrada, você tem uma diferença de 25% do valor total dele. É, galerinha, eu tô de volta. Depois de uma gripe muito pesada, acabei voltando. E eu vim para poder falar disso daqui, ó. MacBook Air M4 na mão. Só que eu sou um cara que eu já tenho o MacBook Air M1. Vale a pena eu pular do M1 pro M4, sendo que os dois são MacBook de entrada? Só que um tem 8 GB e o outro tem 16. Eu vou falar agora nesse vídeo explicar o porquê dos motivos que vale a pena fazer essa troca. Se você não me conhece, eu sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu falo de fotografia audiovisual e trabalho na área há mais de 8 anos. E um vídeo que fez muito sucesso aqui é um que eu explicava que o MacBook Air M1 de entrada, 8 GB, 256 de SSD, ele é mais barato que um Windows. E eu explicava o porquê. Hoje, esse notebook aqui, novo, tá saindo uma média de R$ 5.000, talvez até menos. Só que, se você for encontrar um notebook Windows que entregue a mesma qualidade de tela, vou até abrir aqui para vocês, acho que até a câmera consegue captar isso, ó. A mesma qualidade de tela, uma duração de bateria de mais de 12 horas ativas, tá? Vendo YouTube e tudo mais, e quando eu uso para trabalho, editando vídeo e fotografia, eu já consegui trabalhar 8 horas por dia, em um dia fora da tomada, 8 horas seguidas, tá? 8 horas seguidas, porque eu não desligo ele e eu não sinto diferença na potência quando eu tô com ele na tomada ou fora da tomada. E o peso dele, eu tô segurando com uma mão só, ó, isso aqui é extremamente leve. Não tem outro notebook de outra fabricante que entregue esta potência num chip tão pequeno, sem placa de vídeo dedicada, e por esse preço. E aí, se você for encontrar um Windows, ou um Chromebook, ou um Linux que tenha essa qualidade de tela, a qualidade de bateria e essa potência que ele roda, vai sair muito mais caro que o preço disso aqui novo. Fora que, inclusive, no vídeo eu indicava comprar usado também, para você que não tem muito dinheiro para investir. Só que o grande drama aconteceu quando eu comprei um monitor aqui em casa, que vocês já viram alguns vídeos que eu fiz. Esse monitor, ele não é HDMI, ele tem a opção, mas ele só vai até 30 quadros por segundo, 30 Hz. Para você desbloquear os 60 Hz desse monitor 4K, eu preciso ligar ele na entrada DisplayPort. E a entrada DisplayPort, que o meu computador não tem, né, ele é um MacBook, eu comprei um cabo que é DisplayPort para o monitor e a outra entrada é USB-C. Eu ocupava uma entrada com monitor e a outra entrada eu ocupava ela com o meu hub USB-C. E aí você fala, pô, Cauê, e aí você carrega o computador por onde, né? Tinha a opção de eu carregar o computador por essa entrada, e eu já fiz muito isso. Mas ela não é segura e eu não recomendo, porque quando você usa um dongle para poder carregar o seu computador entre ele não é seguro o suficiente para lidar com oscilações de energia, e eu já ouvi falar de casos de pessoas que queimaram a tela do MacBook por carregarem pelo dongle. Então o essencial é que a porta de carregamento do MacBook seja somente para ele, só para carregá-lo, não que você coloque nenhum intermediário nisso. Isso pode piorar inclusive algumas coisas. Se eu tiver alguma oscilação de energia na minha rede elétrica, a minha fonte não der conta e essa energia passar pelo dongle, porque ele pode ser de procedência duvidosa também, tá? Isso pode acontecer. Ele pode queimar as unidades de cartão de memória e o SSD que estão conectados também nele, então não é recomendável. Aí que entra uma sacada muito legal. No MacBook Air de entrada, tá? 8 GB, né? Mas ele tem essa entrada MagSafe. Eu uso a entrada MagSafe só para carregar o computador. Ela é um ímã que ela prende, eu solto. É só um imãzinho fácil de colocar. Além disso, eu também faço a conexão que eu preciso do dongle USB-C para ligar cartão de memória, tudo mais aqui, e também a outra entrada para ligar a DisplayPort do meu monitor. Porque eu ainda prefiro editar em tela, em monitor, porque eu gosto de tamanho e conforto e tudo mais. E aí aqui em casa trabalha assim, ó, teclado e mouse Bluetooth para liberar espaço, e eu trabalho com um monitor grande 4K aparentando para mim aqui as imagens. Então esse é o primeiro salto que já deu diferença eu ter mais uma porta USB-C disponível para poder fazer o uso. Eu vou mostrar agora para vocês um take
de eu exportando vídeo nos dois, é o mesmo vídeo, os dois no CapCut, os dois estão utilizando o vídeo em 4K, é o mesmo projeto igualzinho, estou exportando nos dois e vocês conseguem notar a diferença de velocidade entre os projetos. E aí outra sacada pra mim que fez a diferença é que eu sou um cara que gosta de joguinhos. Eu tenho um controle de PlayStation 5 em casa, tenho um controle também que ele simula controle de Nintendo Switch, e eu baixo jogos pra jogar aqui. E pouca gente sabe, mas a Apple tá investindo em jogos AAA. Inclusive o Resident Evil, eu acho que é 5, se eu não me engano, Resident Evil 4, ele tem um final alternativo só na plataforma da Apple, tá? Ele tem um final alternativo. Tem jogos indie também como Gris, Inside, mas tem o meu jogo do coração, que é o Death Stranding 2, e eu consegui rodar nele, coisa que no MacBook Air M1 ele tava engasgando muito, e aqui ele rodou liso. Só que aí, como eu não sou bobo nem nada, eu já ligo na minha televisão, sento no sofá e jogo como se fosse um PlayStation 5, porque a potência desse computador, meus amigos, é absurda mesmo. Vocês vão ficar chocados como um computador de entrada desse consegue entregar tanto. E a diferença de valor de um para o outro, agora falando sério, comprar novo, um M1 e um M4 de entrada, você tem uma diferença de 25% do valor total dele. Então vale muito a pena. E é por isso que esse vídeo está sendo patrocinado. Esse vídeo é patrocinado pela loja da Foco. Foi quem me forneceu esse MacBook Air M4, né, de entrada. Eu estou muito feliz com ele. E o Fabrício, lá da loja da Foco, ele já trabalha com a gente com câmera fotográfica, ele que me deu a minha câmera ZV-10 na primeira parceria que a gente fez e rendeu muitas vendas. E agora ele está trabalhando com muitos gadgets da Apple e eu recomendo para vocês de verdade comprar com ele. Além dele ter entrega para todo o Brasil, pronta entrega num preço muito competitivo. Você não vai encontrar o preço que ele tem no Mercado Livre, confia em mim. E ele tem também uma negociação muito ampla que ele te explica se serve para você. Por exemplo, esses dias um seguidor meu precisava trabalhar com VFX. E eu não recomendo para quem trabalha com 3D, com motion design esse aqui. Ele acaba sendo muito de iniciante. Eu já recomendo ir para um 512, 24 de RAM, ou até mesmo para o MacBook M4 Pro, né? E ele dá todo o atendimento, né? A Esther e o Fabrício, eles atendem lá, eles explicam qual que é o melhor para sua necessidade e se esse aqui vai te atender. Se assim como eu, você trabalha com edição de vídeo, você faz bastante cortes de vídeo, faz exportação, trabalha com fotografia, quer uma tela de qualidade, computador leve e que dura mais de 20 horas de edição, eu recomendo esse daqui. E vá lá com a loja da Foco, tá aparecendo o QR Code aqui na tela para vocês, ou o link na descrição. E agora eu vou passar o meu review para vocês, qual foi a minha experiência de alguém que tinha um M1 e foi pro M4. Quando eu vou falar de exportar um arquivo, a velocidade de exportação dos vídeos aqui do YouTube que vocês já me conhecem, ou quando eu vou jogar o meu joguinho ali, meu Death Stranding 2, que é um jogo AAA feito para PlayStation 5, cara, é absurda a diferença de potência do computador. O jeito que ele inicializa, aquele... E assim, eu tô tão acostumado com Apple há tanto tempo, né, pode soar até meio babaca da minha parte, mas eu tinha esquecido o quanto o meu computador não é tão atual, porque ele já é muito bom. Ele, cara, tem 5 anos esse computador, e ele é muito atual, ele é muito bom. Só que eu só sentia o gargalo nele quando eu começava a trabalhar com arquivos de câmeras mais pesadas. Em fotografia, arquivos da Fuji são muito pesados, o codec é muito difícil de ler, tá? E quando eu trabalhava com vídeo, porque eu só trabalho com vídeo 4K em S-Log, e aí eu começava a sentir um pouco, eu começava a colocar muitas camadas, muitas tracks de vídeo, adicionar muitos efeitos, transições, e aí sim ele começava a
não entregar a qualidade que eu esperava. Agora, o MacBook Air M4, meus amigos, isso aqui me surpreendeu. Absurdamente me surpreendeu. Porque eu não imaginava que um computador de entrada tinha entregado tanto. Porque desde que lançou o M1, eu não tinha visto um salto qualitativo muito grande do M1 pro M2. Porque o M2, inclusive, ele acaba sendo em algumas situações mais lento que o M1. Porque o M1 ele tem dois SSDs de 128 GB, por isso que ele tem 256, né? E quando você tem dois SSDs, em termos de potência na hora de fazer exportação de arquivo, eles acabam sendo mais rápidos do que você ter um só de 256. É meio confuso explicar assim, mas assim, o salto também de poder de processamento da GPU do M1 para o M2 não é tão significativo, tanto que alguns testes de benchmark você acaba tendo o M1 sendo superior. Se você colocar um ao lado do outro e testar, baixar aqueles aplicativos de benchmark que testam a potência, o M1 acaba ganhando, ou o M2 ganha por uma diferença muito simples que não significa pagar o preço que ele custa. E o M3 não senti nem vontade de testar, porque, poxa, eu tenho um computador tão bom, que é o M1, que ele me atende tão bem, por que que eu preciso dar esse salto temporal? É como se fosse iPhone. Muitas vezes o iPhone ele é mais status do que de fato ele tem uma diferença na performance significativa. Então eu só fui sentir diferença do iPhone, cara, do 13 pro 16, e mesmo assim o 13 estava me atendendo muito bem, tá? Agora, quando eu pulei pro M4, eu falei, mentira que foi um salto temporal tão forte, tão potente, tanto que tem muita gente elogiando o M4 para iPad, o M4 do MacBook, do Mac Mini, né? O chip M4 ele foi tão forte que vai ser difícil agora, no próximo lançamento da Apple, eu acho que vai ser 2027 que eles lançam os MacBooks, né? Eles conseguirem lançar um M5 que justifique abrir mão do M4, porque é muito potente, muito satisfatório. Fica aqui, essa é a minha impressão, eu estou muito satisfeito, desculpem o sumiço, eu fiquei realmente muito doente, a minha voz ainda está se recuperando, vocês que me conhecem, né? E eu quero deixar aqui para quem não assistiu o vídeo que eu falei do M1, né? Eu vou deixar ele relacionado aqui nesse canto, é um vídeo extremamente, né, interessante, que eu fui bem sincero, gravei tela, mostrei o porquê que eu defendia, né, o uso dele, e desse aqui eu vou deixar também um que eu mostro como que eu edito 15 Reels num dia, que eu editei usando o M1, tá? E muita gente desacredita da potência, eu só gravo Reels em 4K, então fica lá eu mostrando como que funciona. Se ficou interessado em um desses, link na descrição. Tamo junto, valeu, até a próxima, é nóis.